un cuerpo um corpo glorificado glorificado, como el que recibió Jesús. como o que Jesus recebeu. Es el cuerpo que vamos a recibir pronto, É o corpo que brevemente el vamos cual está receber prometido en las Sagradas e que está Escrituras, prometido que nas Sagradas Escrituras, que iglesia a novia igreja noiva, que estaría en que una edad estaria eterna, numa en la era edad de la eterna, piedra na era da angular, pedra angular, en el comienzo de no la começo da dispensación dispensação que que tiene toda tem o toda incluye ou toda la inclui parte toda a de parte la etapa final da del reino etapa de los final, gentiles, da esa fase final partecita do ahí, reino dos gentios, que es un essa entrelace partezinha aí, que que é um se está entrelace llevando a cabo, que está acontecendo, como realizando fue el tal como foi o entrelace con la entrelaçamento com a dispensación dispensação de la ley a la da gracia, lei para a como lo graça, fue assim el como foi o entrelace de la dispensación entrelaçamento de da la gracia al dispensação da reino. graça para o reino, e Ahora agora está llevándose a cabo está un se entrelace realizando um entrelaçamento en lo físico fisicamente, no físico, no literal, entre o reino dos gentios y el reino e o reino Mesías. do Messias. O sea, ya en ese reino, Ou seja, já nesse donde se reino estaria vendo onde se estaria vendo plenamente ese reino esse reino sendo estabelecido con com todas as leis divinas divinas e y todo lo tudo que correspondiente pertence a esse Depois reino da grande depois da tribulação. grande tribulação. O sea, ya ahí, Ou seja, aí já no milênio já se estaria vendo, marcado, já bem marcado, ese reino, esse reino, esa dispensación del reino. essa dispensação do reino. Antes disso, el entrelace o entrelaçamento que se está llevando a cabo que se está realizando, acontecendo para esse reino messiânico, lo estamos viviendo ou estamos agora, vivendo agora neste começo ou início, onde já levamos ou temos uma certa quantidade de tempo. E já este reino gentil, vejam, já vai ter uma parte ou uma fase onde ele vai experimentar a ressurreição dos santos que partiram e a transformação dos vivos. Ou seja, que a mesma coisa que a raça humana experimentou lá no meio do povo hebreu, dessa ressurreição que aconteceu lá depois da ressurreição dele, de Jesus, a mesma coisa que o povo hebreu experimentou da ressurreição do Antigo Testamento, desses do Antigo Testamento, e diz que apareceram a muitos. E então, depois a ascensão, a subida, aconteceu um rapto aí. Vejam, isso estará acontecendo neste tempo. Ou seja, que vai haver, vai ter um fim do reino dos gentios. Primeiro, na parte quando os escolhidos de Deus sejam transformados, mas já o final já seriam no final dos 3 anos e meio. Vê que são etapas que vão se cumprindo à medida que Deus vai desenvolvendo o seu programa, e isso é o entrelaçamento, assim como foram os entrelaçamentos dispensacionais, pois assim também é esse entrelaçamento de reino. É o único tempo onde Apocalipse 11, versículo 15 se cumprem. Vejam, os reinos deste mundo vieram a ser o reino do nosso Deus, do Senhor. E então, logo, já restando 3 anos e meio, todavia, nessa última parte, ou parte final desse reino dos gentios, já depois dos 3 anos e meio, vê aí, já se volta, se regressa da ceia das bodas do Cordeiro, a noiva volta com os eunucos, que são os 144 mil que ressuscitarão aí depois da grande tribulação, os quais ou eles estarão, também eles estarão no milênio. As fátuas ou loucas, elas vão morrer, vão dar suas vidas na grande tribulação, e vamos voltar a vê-las, mas depois dos 1000 anos. Agora, para chegar, ou se chegar a essa parte onde acontecerá a ressurreição e a transformação de nossos corpos, ou seja,
o corpo glorificado. Tem uma série de etapas ou fases nesta terceira etapa, na qual ou nela há de se passar. Não se pode se adiantar, esperar algo, alguma coisa e desviar o que antecede a isso, que vai acontecer. Não tem desvio, porque vejam, muitos estão esperando o nosso amado irmão William Souto Santiago, quem ele vai voltar, claro que ele vai voltar, vai ressuscitar com todos aqueles que estão lá em corpos eternos e glorificados. Mas eles estão dando um pulo, uma série de eventos estão sendo pulados, que estão acontecendo no meio da igreja. Mas porquanto não ontem, e na mensagem também que se falou na sexta-feira, vejam, diz o irmão Brana que saíram porque não são dos nossos, ou seja, aquele que não é de Deus não vai ouvir a voz de Deus. Aquele que é de Deus, ele diz: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ou seja, que os filhos de Deus neste tempo estariam em cada etapa que Deus estaria cumprindo antes da ressurreição. E isso é o que está acontendo agora. E quando eles venham ou vierem, vejam, esse corpo glorificado não pode morrer, esse corpo glorificado. Olhem, nesta mensagem eu estive lendo que foi pregada no dia 16 de fevereiro de 2003, e o nosso irmão William intitulou Deus abrindo os grandes mistérios da Bíblia, em Bogotá, na Colômbia, diz: agora o tempo da ressurreição e a estadia de Cristo depois na terra por uns 40 dias, mesmo que ele, quando ressuscitou, ele ascendeu, subiu ao céu e apresentou-se diante de Deus e apresentou o seu sacrifício lá no céu. Depois ele voltou e esteve com seus discípulos por 40 dias e esteve aparecendo para eles por diversas vezes, Cristo com seu corpo glorificado. Portanto, já o corpo glorificado já é imortal e é sem pecado, portanto já não pode mais morrer. Vejam, busca onde é que fala em almas encarceradas, presas, que tem uma parte antes do sonho, que ele está cantando um cântico, um corinho, um hino, e aí tem uma parte que diz: gotejando sangue, goteou sangue, pingou sangue. Vejam, é o que... Vejam, se é um corpo glorificado, os corpos que vão habitar, dizem para o irmão Brana na sexta dimensão, que ele vai vir até ti, vai te julgar, e se tu se saíres bem, se deres bem, então nós iremos junto contigo, voltaremos contigo. Diz, falam isso para o irmão Brana e dizem: então tomaremos corpos e então comeremos. Esses corpos são os corpos glorificados e eternos que ele vai dar tanto para os que vão ressuscitar como para nós, os que estejamos vivos. Agora, olha, ele diz, portanto, já o corpo glorificado já é imortal e é sem pecado, portanto, já não pode mais morrer. E já não pode tomar sobre esse corpo, tomar os pecados das pessoas, porque já o tomou, o assumiu sobre o seu corpo, que foi crucificado. Sobre esse corpo, os assumiu, esse corpo que foi crucificado, tal como os tomou. Já Jesus, quando ele recebeu esse corpo glorificado, ele não teve que voltar a dar a sua vida. Ele já tinha feito isso lá na cruz. E antes de fazer esse labor, esse trabalho, já tinha sido adotado, foi adotado. Portanto, para realizar, concretizar essa obra, tinha que ser adotado no corpo que ele tinha criado no ventre de Maria e realizar depois dessa adoção, fazer esse labor, esse trabalho. E
Não pode. A pessoa não pode ir se adiantando, se adiantar e dizer que a promessa da ressurreição é porque isso estão indo até esse momento, até esse evento ou acontecimento, estão indo até ele, que quando aconteça a ressurreição, ele vir ou vem pregar, e isso é o... Ou seja, ir e dar temas, ficar dando temas na carpa, pregando. E a pessoa fala isso e como tá, a gente dá até vergonha alheia pensar assim, como é que vai dizer que ele vai voltar e vai pregar temas e mensagens? Olhem, o labor, o trabalho que o Senhor fez quando ele voltou foi uma obra entre os seus discípulos por 40 dias, ou seja, que ele esteve falando com eles para que estivessem prontos para receber ou receberem o batismo do Espírito Santo, que ficassem no aposento alto esperando essa promessa, mas não foi um labor assim para todos, para todo mundo, senão que foi para seus discípulos. E Apocalipse 11, para cumprir essa escritura, como a vai cumprir um corpo glorificado? Não pode misturar o que é um corpo glorificado com a adoção. Misturar. E você pode ver que ele, em algumas mensagens, ele fala a adoção, a transformação de nossos corpos, vê? E ele junta isso, mas tem um mistério tão grande aí que os filhos de Deus hoje estão recebendo essa revelação, esse conteúdo desse mistério, o qual isso aconteceu na primeira vinda do Senhor, e como ele disse que seria paralelo em tudo, pois tudo é tudo. Agora, para cumprir a Escritura e essa profecia de Apocalipse 11, pois, ora, tem que ser um corpo de carne, corpo o qual aí, vejam, depois de terminar, dar esse testemunho que a Escritura diz aí, diz que a besta sobe do abismo para a guerra contra eles e os matará, e o irmão Branham, que em almas encarceradas ou presas, ele está falando, o irmão Branham, e canta um hino, o irmão Branham diz, já no fim, na página 37, no fim desse cântico ou do cântico, para que a verdadeira palavra de Deus honestamente fosse contada, almas debaixo do altar clamando, quanto mais, para que o Senhor castigue todos aqueles que fizeram o mal, mas haverá outros que darão seu sangue, sim, assim será. Irmão Branham aí diz, ele de si mesmo, porque está entre parênteses, ele fala entre si mesmo, diz que assim será, mas este Evangelho do Espírito Santo e a tua corrente carmesim vermelha, e diz o irmão Branham, continua gotejando com sangue. Sim, algum dia ele fará, mas eu espero essa hora quando eu tiver terminado, vê? Ou seja, aqui, aí ele está falando desse ministério de Moisés e Elias, o qual ele estaria no fim do tempo em um véu de carne e que no meio da igreja noiva se estaria realizando a promessa da vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, trazendo a fé de rapto para os seus escolhidos em uma grande carpa catedral, dando a conhecer assim a revelação dos 7 trovões, dando a conhecer a fé, a revelação para obter a fé de rapto. Porque o irmão Branham diz que a fé de rapto está nos trovões. Agora, olhem, aí é onde ele continua falando. Uma irmã teve um sonho faz pouco tempo, ela me enviou um sonho que dizia, os vi, essa igreja preparando... Eu vi eles preparando uma forma, um jeito para assassinar-me secretamente. Em algum momento, quando eu esteja descendo do meu carro e entrando, atirarão em mim. Mas disse, então o Espírito disse, não neste tempo, senão que será mais adiante, no futuro. Ou seja, aqui, quando fala dessa igreja, ora, fala de algum movimento que vai se levantar e consequentemente, é religioso, tem a ver com religião,
com algo, uma crença religiosa, ou seja, com o que esse grupo formado por diversas diferentes pessoas, não necessariamente tem que ser identificado uma igreja nomeada, não, que diz que tal igreja, ninguém falou nada disso, por que tu fica te beliscando com isso? Ou seja, quando fala dessa igreja, se fala em termos assim, o irmão Branham está falando com palavras ou termos religiosos, que é algo religioso, um movimento religioso, com esses termos. E por que tu te bates nisso? E o diabo, pois, inspira essas pessoas, o diabo, para fazer a mesma coisa que Judas Iscariotes fez, entregar a palavra. A palavra, quando se entrega, se crucifica, é quando ela está velada, quando está em carne. Aconteceu isso na primeira vinda do Senhor e o fizeram com o corpo onde habitou o Senhor, cumprindo a sua primeira vinda, chamado de Jesus, ou chamado Jesus. Agora, numa outra mensagem aqui, vamos ler um pouquinho mais aqui, nesta mesma que nós estamos lendo, de Deus abrindo os grandes mistérios da Bíblia. Diz, agora nós vemos que nesse intervalo de tempo de 40 dias, Cristo esteve aparecendo a seus discípulos e também esteve falando a respeito do reino de Deus, ou seja, ele esteve pregando para eles, aos seus seguidores, aos crentes nele, ou seja, que foi uma etapa privada de Cristo com seus seguidores. Agora, vemos que durante esse tempo, tampouco creram aqueles que o tinham rejeitado, pelo contrário, diziam que seus discípulos tinham tomado o corpo do Senhor Jesus Cristo e tinham levado, estiveram combatendo a ressurreição de Cristo e dizendo que isso de que ele tinha ressuscitado não era verdadeiro, e tinham pago ou pagado os guardas que tinham visto a ressurreição de Cristo, que tinham visto os anjos para que dissessem, falassem que seus discípulos o tinham levado. Vejam o que são os grupos religiosos fanáticos, que não querem crer na verdade do cumprimento das profecias pertencentes ao tempo em que eles estão vivendo. Vejam, pediram a morte de Cristo, ou seja, o condenaram à morte. Isso significa que estão dispostos até a matar. Vê porque, vejam, mais adiante diz, e então, depois pediram ao governo que o crucificassem, porque rapidamente vão para o governo, que é o governo gentil, e o governo gentil é do diabo. Portanto, os espíritos que estão operando nos governos são do diabo, porque estes reinos são do maligno. Ele ofereceu a Cristo e disse que se ajoelhado me adores, tudo isso que tu vês, eu vou te dar se tu me adoras. Ele sabia que esse reino, eles os receberia no fim do tempo, porque eram dele, tudo é de Deus. Tudo pertence a ele, tudo lhe pertence. Agora, vejam todo esse sentimento na alma desses inimigos de Cristo. Por isso Cristo lhes disse que eles desejavam fazer os desejos de seu pai. Ele disse que eles eram filhos do diabo. O diabo é assassino, portanto, vejam vocês, como Caim, igual a Caim, tal como Caim é um filho do maligno que matou seu irmão Abel, tal como Caim. Agora vemos que depois que se cumpre também a ressurreição de Cristo, vejam eles, visto que Jesus tinha poderes e aquilo que Jesus dizia se cumpria quando Cristo foi sepultado, pediram ao governo, a Pilatos, que colocasse uma grande pedra na cova, no túmulo onde Cristo foi sepultado, e colocassem guardas aí. Disseram, porque esse impostor, esse falso, disse que iria ressuscitar. Olhem, a mesma coisa que falam comigo agora, que dizem comigo, que já falam abertamente de mim. O diabo não tem escrúpulos naquilo que ele fala. E quando digo o diabo, me refiro a essas pessoas que são ungidas pelo diabo, as quais já abertamente dizem, este impostor, falam assim, este é um falso, este é isto, este é o outro, é isso aqui, aquilo lá, os mesmos espíritos com outros personagens. Ou seja, se repete a mesma história, a mesma coisa que aconteceu lá, exatamente, com exatidão está acontecendo aqui. Busque, procure, quem é que está atacando a carpa e falando mal do ministério e da obra que Deus está realizando, fazendo, são os mesmos que se estivessem no tempo de Jesus, os personagens seriam eles, mas os mesmos espíritos do diabo.
E hoje, tu os vês ou vê eles falando, blasfemando e todas essas coisas porque são filhos do diabo. Vê? É por isso que identificam-se os filhos do diabo são identificados porque fazem as obras do diabo. Os filhos de Deus se identificam porque fazem as obras de Deus, seguem a voz de Deus, e ao estranho, ao alheio, não seguirão. Agora, aí eles diziam, chamavam de impostor a Jesus, ou seja, que não é de se estranhar que também chamem a esse instrumento de impostor, de falso profeta e de todas essas coisas. Quando a pessoa, a gente vê tudo isso, já o escolhido de Deus diz, hoje estamos justamente no tempo paralelo àquilo que o irmão Branham disse que seria a vinda do Senhor. E como se estaria desenvolvendo tudo? Estão todos os elementos no meio da raça humana. E está tudinho se cumprindo ao pé da letra. Zombadores, blasfemadores e todas essas coisas também estão no cenário, todos eles, porque tem que se cumprir, as escrituras têm de se cumprir. E agora diz, pensaram que com uma rocha selada com selo romano e os guardas aí, pois Cristo não poderia sair do túmulo. Mas Cristo disse que no terceiro dia se levantaria dentre os mortos, ele ressuscitaria. Ele disse em uma ocasião em São João capítulo 2, versículo 19, destrua este templo e em 3 dias o levantarei. Eles pensavam que ele estava falando do templo de Salomão, do templo que Herodes construiu aí, mas Cristo estava falando do seu corpo, porque o corpo de Cristo é um templo humano de Deus. E agora, em 3 dias o levantou, ressuscitou dentre os mortos. E já não morre mais, é imortal. E está no céu sentado à destra de Deus, fazendo intercessão como sumo sacerdote por cada pessoa que arrependido de seus pecados o recebe como seu salvador pessoal, porque não existe outro salvador, só o Senhor Jesus Cristo, sob debaixo da dispensação da graça, a qual já está fechada essa dispensação da graça. Ele já realizou, fez a obra de redenção, ele lá na cruz do Calvário morreu por nossos pecados, portanto ele pagou o preço do pecado, que é a morte. Essa é a sentença divina, a alma que pecar, morrerá. Porque o pagamento do pecado é morte, portanto o juízo divino da morte caiu sobre nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam que neste tempo final, com o cumprimento dessa escritura, essa profecia de Apocalipse 11, as 2 oliveiras, vejam aí, não vão deixar que o enterrem, que enterre as 2 oliveiras, aí vai ser um sinal mundial. A ressurreição desse instrumento vai ser um sinal mundial. Nenhum ser humano que passou por este planeta Terra cumpriu essa escritura, com exceção desse último mensageiro dispensacional, esse último profeta dispensacional, o qual, ou ele é o profeta da dispensação do reino. E isso zumbi nos ouvidos e faz com que eles rujam seus dentes. Há muitos que não têm identificado o precursado, não identificaram o precursado e tampouco identificaram aquele que trouxe as boas novas, e muito menos ao precursor. E mais você pode dizer, mas como nós cremos que o precursor é irmão Branham? Bom, se tu estivesses crendo nele, identificando-o como precursor, tu estarias crendo em quem foi ou quem é o precursado. Por quê? Tudo que o irmão Branham falou de como seria, quando seria e todas essas coisas, aí está a identificação de quem e em que tempo ou em qual tempo se cumpriria a vinda do Senhor. Quando ele diz ou fala, talvez eu não farei ou faça. Página 119, parágrafo 1058, do livro de citações. Vamos ver se vocês acham isso por aí. E também tem uma mensagem que ele tinha. Vamos ver se nós temos ela aqui perto da gente. Enquanto vocês acham essa outra.
Vamos ler a 119, parágrafo 1058, diz: talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela, talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que nós estamos tão perto que não morreria de idade avançada ou de velhice, e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, vê? A não ser que eu seja atirado, assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas de idade avançada somente não me matará até que ele venha. A idade avançada, e eu creio nisso. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Porque, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, assim é a mensagem para precursar a segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem? Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. A mensagem continuará, seguirá essa mensagem. E tem um lugar onde ele fala aqui de que, vamos ver se eu acho, num extrato que me enviaram, foi num extrato que me enviaram, vamos ver se eu acho, onde ele diz, aqui está, na mensagem, deixa eu passar para cá. Passar a mensagem para cá. Isto está... Vamos ver aqui, porque este aqui é o que fala de... Não é este. Tem um, mas depois nós o acharemos, onde fala que ele sabia que não estaria quando ele estivesse sobre a terra, ou seja, falando daquele de quem ele estava precursando, a quem ele estava precursando, falando desse, ou seja, cada mensageiro sempre buscava procurava que as promessas se cumprissem no tempo em que eles estavam vivendo, ou estivessem vivendo. E quando a pessoa conhece esse mistério, enquanto eu estou falando, eu estou buscando para aqui para ver se eu acho. Enquanto... ou quando os escolhidos conhecem esse mistério, de que quando Deus termina um labor com um mensageiro, um trabalho com um mensageiro, e o leva, Deus levanta outro mensageiro. Olhem, aqui está o extrato, eu achei. O tema é a adoção dos filhos de Deus, pregado em 29 de março de 1999, em Bogotá, Colômbia, diz. Crer em João Batista e ficar com ele e não seguir a Jesus era ficar pelo menos na metade, em menos da metade do caminho, porque em João apenas chegaria até o batismo em água, mas aquele que viria depois de João seria quem os batizaria com o Espírito Santo e fogo, e João não seria quem seria adotado, senão Jesus, que seria aqueles que seguiriam, aquele que seria adotado seriam aqueles que também receberiam o Espírito Santo e fogo. Receberiam o quê? O Espírito de adoção. Agora lembre-se que o rapto é uma revelação. E o que é a adoção? Olhem. Agora vejam o importante que é conhecer tudo isto para que assim nós, no nosso tempo, depois de crer no precursor, saibamos que depois os escolhidos estarão crendo em quem? No precursado, naquele que virá depois do precursor. E
tem que ser um que primeiramente foi discípulo do precursor, portanto conhecerá a mensagem do precursor e se cumprirá o ditado pelo precursor que disse, talvez eu não esteja aqui quando ele chegue ou chegar, o precursado. E o irmão William diz, ou seja, quando ele se manifeste. Quem? Aquele instrumento, aquele véu de carne em quem Deus estaria cumprindo essa promessa. Talvez eu não esteja aqui quando ele chegue ou chegar, ou seja, quando nasça. Vejam, quando apareceu o sinal do Filho do Homem no céu, no dia 28 de fevereiro de 1963, vejam, vocês que estavam, vejam que aí estava o anjo que era diferente dos outros. Esse anjo ainda não tinha sido manifestado em carne. Mas se vocês prestarem atenção, muitas vezes o nosso irmão William falava como que se fosse ele. E ele falava, e todos focavam em que isso já se tinha cumprido nele, focavam nisso. Mas vejam, o irmão Branham diz que quem tinha, era o que tinha o sétimo selo. E se tinha o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, e isso é o qual é o que traz, ele é quem traz o título de propriedade, esse livrinho aberto na sua mão e o entrega a um homem para que o coma, e isso iria acontecer, isso depois de terminar a obra de redenção que fez na cruz do Calvário, ou seja, essa obra que ele realizou lá, a qual... Quando ascendeu ao céu, lá no trono de intercessão, fazendo intercessão por todos aqueles pelos quais ele tinha morto, tinha dado a sua vida por eles, vejam, depois que esse último foi lançado no cloro, então ele levanta-se do trono e então é que esse anjo se manifesta, começa esse ministério messiânico no meio da raça humana, mas não pode entrar no corpo de um bebê ou começar Deus começar a criar esse corpo nesse momento, nesse instante, quando já é tempo dele começar essa obra, ou quando for o tempo dele começar essa obra final nesse véu de carne. Ora, tem que ter nascido primeiro, tem que ter crescido, tem que ter tido um tutor, ensinando tudo para que quando Deus comece essa obra messiânica já está preparado, o instrumento já está preparado. Assim aconteceu com Jesus, 29 anos e meio no meio do povo hebreu e ninguém percebeu que estava no meio deles, o Messias estava no meio deles. Messias, o que significa é ungido com o Espírito Santo, a coluna de fogo, cumprindo as profecias que falaram os do Antigo Testamento, falaram que seria, quem seria o Messias, quando aparecesse na terra o Messias, nessa obra messiânica. Agora, diz, talvez eu não esteja aqui quando ele chega ou chegar, ou seja, quando ele se manifeste, mas esta mensagem o introduzirá. Portanto, ele a conhecerá. Essa mensagem o conhecerá e ele se apresentará com essa mensagem. Vê? Viste? Com o que vai se apresentar? Com a mensagem. Porque a mesma mensagem o apresentará. A própria mensagem o apresentará. Ele mostrará a mensagem. O que é que ele vai mostrar? A mensagem que foi trazida pelo seu precursor. E o que mais? A mensagem que trouxe o arcanjo Gabriel. As boas novas. As notícias. Ele mostrará a mensagem e poderá mostrar todos os lugares onde o precursor falou de que ele viria ou viesse. Ou seja, teria uma base escriturística, escritural. Tudo que estaria falando seria baseado nas escrituras, na Bíblia, nas mensagens do irmão Branham e nas mensagens do nosso irmão William. Tudo fundamentado. A mensagem dele é toda a Bíblia, todas as mensagens do irmão Branham e todas as mensagens do irmão William. Olhem, quando ele diz, em Miqueias é que ele diz, eis aqui o teu rei vem a ti manso e humilde, montado em um jumentinho, em um burrinho. Vamos ver se vocês conseguem aí essa escritura. Onde ele mostra isso, nos mostra que quando ele entrou com esse burrinho, essa escritura
aí estava se cumprindo aí essa escritura. E Sim, está bem, mas é essa, mas vamos buscar onde é que está. Não temas, filha de Sião, eis aqui teu rei vem montado sobre um burrinho, um jumentinho, filho de Asna. E diz, e Jesus achou um burrinho e montou sobre ele, como está escrito. Não temas, como está escrito, aí está buscando e aí está se cumprindo essa escritura do que Jesus estava fazendo aí. Fazendo isso que de achar um burrinho, o procuraram, o trouxeram e ele montou nele. Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9. É essa mesma. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, filha de Sião, dá vozes de júbilo, de alegria, filha de Jerusalém. Eis aqui teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, e cavalgando sobre um burrinho, um jumentinho, filho de Asna. Vejam toda essa profecia, toda essa mensagem tão gloriosa. E quando Jesus vem cumprir isso, o que a pessoa vê é um grupo de pessoas buscando uma permissão para que lhe dessem aquele burrinho, para que tivesse aquele burrinho, trouxessem para Jesus, Jesus montasse nele, sem dizer nada, nenhuma palavra, sem dizer nada. E diziam, esse homem não vai falar nada, o que ele está fazendo é montando no burrinho. Veja, Jesus não tinha que dizer, falar nada. Jesus estava realizando, cumprindo a profecia. Então não tinha que dizer nada, se o cumprimento da profecia era ele. Ele o que tinha era que continuar cumprindo a profecia, cumprindo as promessas. E assim é neste tempo final. Esse instrumento o que faz é cumprir todas as profecias que foram faladas a respeito dele. E terá a base, o fundamento na Bíblia, terá a base das mensagens do irmão Brana e terá a base das mensagens do nosso irmão William. Tudo o que aponta a ele, mostra a ele, ele estará mostrando, estará dizendo, isto se cumpriu aqui, isto se cumpre aqui, isto se cumpre aqui. Ou seja, estará fazendo um checkmate em cada coisa, uma checagem em cada coisa que vai se cumprindo, o checklist. E da forma em que Deus está realizando é tão simples que passa em branco, despercebido para muitos. Menos para a noiva, para a igreja noiva, a qual ele diz que ele vem e veio como ladrão na noite para ela. Agora continua dizendo, portanto, ele o conhecerá. Esta mensagem o conhecerá. E ele se apresentará com essa mensagem, porque a própria mensagem o apresentará, o mostrará. E mostrará a mensagem, poderá mostrar todos os lugares onde o precursor falou de que ele viria, e poderá mostrar na Bíblia todos os lugares na Bíblia onde está prometido que ele virá. Ou seja, toda a Bíblia e todas as mensagens do irmão Brana e todas as mensagens do irmão William estarão respaldando esse instrumento em todo e qualquer momento, porque ele veio, por exemplo, na sua primeira vinda, veio para cumprir Escrituras. E também neste tempo, além desses instrumentos escolhidos de Deus, vêm para este planeta Terra para cumprir Escrituras. Agora olhem. Vamos ir um pouquinho mais aqui. Neste outro nesta outra mensagem, a qual nos fala da adoção, para deixar isso aqui de uma vez nesta conversa, deixar isso, vejam, nesta mensagem, intitulada O Administrador dos Mistérios de Deus, que foi pregada em 1º de agosto de 1999, em Cayey, Porto Rico, diz. De quem ele está falando aqui? Eu tenho esse pedaço, tem que buscar mais adiante, para trás, como é que ele vinha falando, mas o que eu tenho aqui diz, de quem ele está falando aqui? De uma pessoa que seria adotada, se vocês conseguem isso nessa mensagem. Consigam essa mensagem. De um que será adotado.
Está falando de um filho de Deus que será adotado no tempo do fim, no tempo final, e portanto também serão adotados todos os outros filhos e filhas de Deus. Aqui nós achamos. Muito obrigado. Vamos um pouquinho antes disso. Nessa mensagem diz: e as palavras de Jesus em Apocalipse 21, versículo 7, ao que vencer fala uma bênção para o vencedor, diz: o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. De quem está se falando aqui? De um que será adotado. Está falando de um filho de Deus que será adotado no tempo do fim, e portanto no tempo final, e portanto serão adotados todos os outros filhos de Deus para a ressurreição dos mortos. Para a ressurreição dos mortos, os santos do Antigo Testamento, teve que ser adotado o Filho de Deus há 12.000 anos atrás, no cumprimento da primeira vinda de Cristo, que era nada menos que a revelação do Pai no seu Filho, no seu enviado em Jesus Cristo. Teve que ser adotado. Agora vejam, para a ressurreição do Antigo Testamento, teve que ser adotado. Para a ressurreição dos que estão no paraíso, na sexta dimensão, vejam, tem que ter estado adotado para que possa acontecer a ressurreição. Tem que ser adotado. E ele poderá dizer, às vezes que ele queira dizer ou falar: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. É por isso que aqui que se cumpre Apocalipse 11, ele é o único instrumento, a parte do Senhor Jesus Cristo, o outro véu de carne que aos 3 dias vai ressuscitar. E aí seria a última vindicação, o último sinal de que nesse era que Deus estava operando no meio da sua igreja, trazendo a fé de rápido desde a grande catedral que foi prometida e mostrada em visão para o reverendo William Branham, porque aí se darão conta, perceberão, tal como se deu conta, por exemplo, aqueles que já não vão ter oportunidade, que seus nomes já faz tempo que foram apagados, e também aqueles que não foram apagados, que não têm oportunidade ou terão oportunidade de transformação, eles também vão ver, e os 144 mil também vão estar vendo, ou seja, que é um sinal mundial. Mas vejam vocês que aqueles que seus nomes já são apagados, que estiveram aí do lado, foram apagados perto aí, crendo na mensagem, porém combateram o cumprimento dessas promessas, dessas profecias, no tocante relacionado ao seu cumprimento, aí vão perceber que verdadeiramente vão se dar conta que era o cumprimento daquilo que foi prometido nas mensagens do irmão Branham, nas mensagens do nosso irmão William e na Bíblia, pela Bíblia. Ou seja, que com esse sinal e essa evidência ou amostra dessa ressurreição das duas oliveiras, nesse instrumento, aí eles perceberão o que fizeram e como se deu conta no fim. Judas Iscariote se deu conta, se percebeu, mas não houve jeito, forma de arrependimento. Ele não achou lugar para se arrepender. Por isso, continua dizendo, por isso é que Jesus podia dizer que o Pai estava onde? Nele. E que as obras que ele fazia não as fazia por si mesmo, senão que o Pai que estava nele lhe mostrava as obras que ele deveria fazer. O Pai, e era o Pai quem fazia essas obras, mas usava o seu instrumento, o seu Filho. E vejam vocês, ele foi adotado e realizou, fez a obra de redenção, já estando adotado. Viste isso? Já estando adotado, foi que ele pôde realizar, fazer essa obra. E adotado é que se realiza a obra de reclamação. Adotado, para falar claramente isso. E estamos na obra de reclamação. Ou seja, então, do que é que nós estamos falando, como diríamos, ou se diz?
E vejam vocês, ele foi adotado e realizou a obra de redenção já estando adotado. E depois ressuscitou. Depois de morrer, ressuscitou no terceiro dia. E com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. Para a ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós, os que vivemos. Um filho de Deus será adotado neste tempo final, para a adoção dos outros filhos de Deus e filhas de Deus. Esse tem que ser um mensageiro. Esse tem que ser um mensageiro. Agora, diz... Isso nós já lemos, continua dizendo aí mesmo. Vejam vocês, quem foi que foi adotado há 2000 anos atrás? Não foi o precursor da primeira vinda de Cristo, não foi o mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei, debaixo da lei, nem tampouco os mensageiros anteriores a ele. Foi o mensageiro da era da pedra angular há 2000 anos atrás, que foi nosso amado Senhor Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, veio na sua primeira vinda. E agora, para o último dia, vemos que nenhum dos 7 anjos mensageiros das 7 eras foi adotado no tempo do seu ministério. E por isso, tiveram que morrer por causa disso. Viram isso? Se uma pessoa já que veio a este planeta Terra parte, morre, não podem dizer que essa pessoa vem adotada de lá para cumprir o que falta por se cumprir. Ou seja, vejam, aí é que lhe cabe, aí a palavra, os cérebros. Eu falei num desses, não ficou gravado, mas agora vai ter que ficar gravado aqui. Em vez de cérebro de amendoim, tem cérebro, porque eu creio que nem cérebros tem. Como é que vão pensar uma coisa igual a essa ou assim? Tem que estar vivo, esse instrumento tem que estar vivo para adotado realizar essa obra e poder cumprir a promessa, tal como Jesus a cumpriu lá. Foi adotado que ele realizou a obra de redenção na cruz do Calvário, pôde passar pelo paraíso e trazê-los na ressurreição. Na sua segunda vinda seria, diz o irmão Branham, diz que seria paralelo em tudo. Tem que ser um véu de carne, o qual ele adotado realiza essa obra de reclamação. E Apocalipse 11, chegar o momento onde se cumpre Apocalipse 11, então pode realizar, fazer este juízo na sexta dimensão e trazer aos que estão lá depois da ressurreição dele, para que assim, ao vê-los, ou seja, os que permaneçam vivos, ver aos que ressuscitarão e, certamente, o primeirinho que vão receber é a esse mensageiro, a esse instrumento. Apocalipse 11. Diz, e agora, para o último dia, vemos que nenhum dos 7 anjos mensageiros das 7 eras foi adotado no tempo do seu ministério. E por isso, ou por causa disso, tiveram que partir. Nem tampouco nosso irmão William Soto Santiago, porque ele partiu e está descansando, ou seja, que nele tampouco se cumpriu essa promessa nele. E não podem ou não querem entender isso, compreender isso, porque não tem essa percepção profética. Então acrescentam a palavra e tiram. E aí corre-se o risco de que nenhum deve correr, em vez de ficarem calados, que desde o princípio eu estou falando isso, fique calado, fique com a boca calada, cale-se, escuta e cale-se. Mais adiante tu entenderás, como disse Jesus para Pedro. Olha, o que tu não entendes agora, o entenderás depois, mais adiante, mais na frente. Mas ficam falando, soltando a língua, e já com isso, muitos já foram apagados por causa disso, do livro da vida. Porque nenhum escolhido faz uma coisa como essa ou igual a essa, de ficar blasfemando nem falando contra o programa divino. Agora vejam vocês como, de que forma, ele aqui diz que ninguém cumpriu essa promessa porque foi morto, ou seja, descansou, esse corpo descansou e está na sexta dimensão.
Nenhum cumpriu essa promessa. Ninguém cumpriu essa promessa. E agora olhem isso aqui, do qual todos talvez aí agora devem compreender que se já ele partiu, que se já ele partiu como mensageiro trazendo as boas novas, e já nos foi ensinado que ninguém foi adotado porque seus dias terminaram, já nos vem ensinando isso. Portanto, consequentemente, não pode ser um que morreu, já morreu. Tem que estar vivo, então, e vem, ele diz agora, e agora somente resta um Filho de Deus no corpo místico de Cristo, diríamos um Filho de Deus, através do segundo Adão, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, através do novo nascimento, um filho nascido na casa de Deus, no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo. E tem que ser esse tem que ser o mensageiro chamado de o anjo do Senhor Jesus Cristo, vê? Enviado para a era da pedra angular, enviado para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como diz Jesus Cristo em Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. E para este tempo final, Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro para a sua igreja, envia o seu anjo, esse espírito de profeta que revelou a João o livro de Apocalipse em símbolos, o envia para a sua igreja neste tempo final, para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer brevemente neste tempo final. Agora vejam como essa escritura se entendia de uma certa forma ou maneira, na qual, lembre-se que as escrituras têm múltiplos cumprimentos, pois se não se cumpriu nele, essa outra parte não se cumpriu nele, da adoção e de fazer a obra de reclamação, pois então tem que ser outro anjo mensageiro, tem que ser. É tão simples o programa divino, mas o único pequeno detalhe é que se Deus não te abrir o entendimento, pode ser bem simplesinho, mas se Deus não lhe mostra, ou não te mostra, não te abre as escrituras, jamais poderás entendê-lo, jamais poderás vê-lo. Mas ele diz a Daniel, sela essas coisas, Daniel, guarda-as até o tempo do fim, porque no fim do tempo os entendidos entenderiam, compreenderiam esses mistérios e o que Deus estaria realizando, fazendo. E quando Daniel capítulo 12 se cumpra, ele diz para Daniel, vê se essa mesma escritura de Daniel capítulo 12, quando isso se esteja cumprindo, não te preocupes que nesse tempo os entendidos entenderão, ou seja, que seria o tempo quando Daniel se levantaria. Agora, vejam vocês que esse é o tempo no qual ou onde está se vivendo hoje. Daniel capítulo 12 se está realizando, acontecendo, vejam, na etapa que corresponde, que pertence antes da tribulação. Miguel é Cristo, diz o irmão Branham. Ou seja, que a unção de Deus, a coluna de fogo que o reverendo William Branham viu pousar sobre o quartinho de madeira, ou repousar, vejam por quê, o motivo, desceu até aí. Por que desceu a unção aí? Por que desceu a presença de Deus desceu aí? Agora lembre-se que tudo isso tem cumprimento no espiritual e no físico também. Nesse quartinho, que é a alma desse instrumento, aí a unção de Deus está no meio da sua igreja, cumprindo essa escritura, essa profecia, e também fisicamente, no físico. É o tempo onde tudo que não se cumpriu em eras passadas se estará cumprindo, se estará cumprindo no meio do povo, no físico, fisicamente também, ou seja, no espiritual e no físico. E se tem alguma coisa que no espiritual não se cumpriu e tem que se cumprir no físico, pois pode se cumprir no espiritual de momento e logo em seguida no físico. Ou seja, pode estar se cumprindo as coisas no momento, no instante, nas duas esferas, nos dois campos. E isso é algo muito importante, e isso que o tenhamos sempre em mente. Agora,
Isso do capítulo 12, sim. Vejam, capítulo 12 já... Miguel levantando-se no versículo 9 diz, lhe respondeu, anda Daniel, pois essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão limpos e embranquecidos e purificados, ou seja, muitos são os escolhidos de Deus que já estarão lavados com o sangue do Senhor. Terão nascido de novo, haverão nascido de novo. Os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Ou seja, aqui já a pessoa já pode identificar aqueles que não entendem. Vejam, os que não são ordenados para entender são o quê? São ímpios. Ele diz isso na Escritura. Mas os entendidos compreenderão. Assim que é uma bem-aventurança e uma grande bênção que Deus, neste tempo final, nos tenha colocado e tenhamos ou hajamos entendido, compreendido tudo que Deus está cumprindo conforme ao que Ele prometeu. Quando Elias, Deus lhe disse a Elias, vais ungir a Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel e a Eliseu o vais ungir por profeta no teu lugar. Olhem, ungiu a Eliseu, ou seja, foi o último que ele achou, topou-se com o último, encontrou-se com o último e foi embora, partiu. Se você hoje... Eu estou falando para aquele que está me escutando, além dos escolhidos de Deus que estão escutando, mas também a você que está escutando, que é quem ouve para supostamente estar de olho naquilo que está acontecendo, em alerta, pois se não crê, não se tem apresentado mais bons. Bem, estão escutando também esses. Mas, no entanto, dizem para o povo que não escutem isso, mas eles, bem caladinhos, metem-se no seu escritório para escutar ou escutarem. Por isso, pensam que estão se escondendo de Deus nisso. E, para vocês que estão escutando, se vocês tivessem vivido no tempo de Elias, se tivessem vivido, vocês estariam esperando lá a que Elias voltasse de novo, novamente, para que ungisse a Azael, ungisse a Jeú, porque ele tinha dito ou falado que iria ungir a essas pessoas por rei desses lugares, para serem rei desses lugares. E não iriam crer em Eliseu, iriam ser os traidores de Eliseu. Assim também aconteceu no tempo do irmão Branham. Se estivessem no tempo do irmão Branham, ainda estariam esperando ao irmão Branham. Porque ele disse, percorreremos este caminho, esse sendero mais uma vez, cavalgaremos esse caminho mais uma vez. Então, nesse tempo ou naquele tempo, teriam que ficar esperando pela volta do irmão Branham para que ele cumprisse essa parte de Apocalipse 11. E agora, eu falo assim porque agora estão esperando que volte novamente o irmão Branham, o irmão William volte novamente para realizar, fazer aquilo que ele disse que estaria pregando o tema, que ele tinha os temas e tudo isso. Claro que ele tinha os temas. Estava falando o Espírito Santo, estava falando aí, esse homem ungido pelo Espírito Santo falando. Quem está falando é o Espírito Santo, não é o véu de carne. Vocês o que estão seguindo é um homem, não a Deus, não ao Espírito Santo, não a coluna de fogo que estão seguindo. E hoje a coluna de fogo que está no meio da igreja cumprindo todas essas profecias, então fazem guerra contra ela, fazem a batalham e estão esperando, batalham contra, estão esperando que volte, que regresse para que cumpra o que faltou. Vê seguindo o homem, não ao programa divino, não ao Espírito Santo, não a Deus, não ao anjo do pacto, o qual tem operado em cada mensageiro. Vai-se um, usa outro, vai um, usa o outro. Deus em morte, mudando de máscara, trocando de máscara. Vê? Agora, esses que todavia estão esperando que volte, que regresse o irmão William, pois olha, já se está passando o tempo, porque Deus já está obrando tudo isso que eles estão
fazendo, esperando, já faz tempo que está sendo cumprido no meio da igreja isso, até os temas já estão sendo dados, as mensagens, o conteúdo, o ensinamento, a fé de rapto, tudo. E estamos bastante adiantados em tudo isso. Quando venham batendo na porta, olha, ouve, me dá disso também, o que foi que aconteceu, dá-nos disso. Mas é que eu creio na mensagem, estamos aqui, por que tu estás assim? Mas olha, me ensina. Não, vai buscar tu, vai buscar. Tu destes as costas para a coluna de fogo, a coluna de fogo, o pilar de fogo, destes as costas. Vejam, as coisas vão ser tão tristes para essas pessoas que estiveram aí, ficaram aí quase aí para receber essa promessa. E o orgulho e todas essas coisas. E todos esses espíritos de mentiras que agarraram, que pegaram e depois quando os deixam, eu disse uma vez que os deixam como assim, todos chupados como umas passas, todas enrugadas e já nem servem para nada, não servem para coisa alguma. Para a grande tribulação é que vão. Alguns dizem, esse homem o que faz é amaldiçoar, falar mal, bom, se cumpre, tudo se cumpre exatamente tal como no tempo de Jesus. Vejam aí, até amaldiçoou a figueira, que não podia talvez se defender. Não podem encaixar Deus, enquadrar Deus como que Deus é amor, Deus quer paz, sim, claro que sim, tudo isso está muito bem, está certo, mas não lhes agrada ler a parte onde diz que Deus é fogo consumidor, não gostam de ler essa parte. Agora nós damos graças a Deus, os filhos e filhas de Deus, os escritos no livro da vida do Cordeiro, que ele cumpriu, tem cumprido sua palavra. E o que trouxe o reverendo William Branham está se cumprindo ao pé da letra. Que quem trouxe as boas novas, o nosso irmão William Souto Santiago, está se cumprindo-se ao pé da letra. Nenhuma palavra caiu e nem cairá por terra, senão que tudo se está realizando, fazendo conforme ao plano divino. Já no fim, no final, lá no tempo de Elias, nesse desafio, já se viu onde é que estava o Deus de Elias. Onde estava a coluna de fogo obrando, operando. E neste tempo final, no desafio do Monte de Sião, a igreja do Senhor vai se mostrar onde era que estava a verdade, porque se tem algo falso, tem que ter algo verdadeiro. Assim que Deus nos ajude, neste tempo final, a permanecer agarrados da palavra do ensinamento sobre debaixo de carpa, o qual não tem outra esperança para a humanidade. Não existe outra esperança para os escolhidos de Deus, que não seja o cumprimento da segunda vinda do Senhor, que está acontecendo, realizando de uma forma simples acontecendo. Bom, foi para mim um privilégio grandioso e uma bênção poder conversar neste momento, nesta ocasião, estas palavras e assim compartilhar com vocês estes momentinhos e já estaremos neste tema que temos já para o dia de hoje, dentro de algumas horas. Daqui a algumas horas falando de tudo o que pertence, corresponde ao nosso tempo e dar graças a Deus por este dia também, no qual o levo no meu coração. Os levo no meu coração e para mim é muito importante o que num dia como o dia de hoje faz 22 anos, vejam, um dia 16 de junho de 2002, já faz 22 anos. E olhem aí Apocalipse 22, 6. Ou 22, 16, vê? São as duas escrituras, mas veja, 22, 16, um dia 16, como também na Bíblia, aparece esse número na Bíblia. Temos 22 anos desse evento, o acontecimento lá que aconteceu nesse lugar onde
foi enviado, o nosso irmão Miguel foi enviado até esse lugar para me ungir. Olhem, algo interessante que a Eliseu, quando vai ungir Jeú, creio que foi, quando foi ungir Jeú, ele não teve que ir, ou de ir. Algo aconteceu aí, vejam. Como Deus o tiver ou tenha no seu programa, assim é que Deus o vindica ou confirma. E olhem como ele viu ao nosso irmão William enviou o nosso irmão Miguel para quê? Para que orasse por mim lá e me ungisse aí. Orasse por mim, pela família, o irmão William enviou. E agora vejam isso. Isso é algo muito, muito importante no programa divino. Para os escolhidos de Deus. Para os outros, os demais, eles não dão importância a isso. Bem melhor eles riem, zombam, mas para isso eles também são ordenados ou pré-ordenados. Que Deus os abençoe e os guarde. E até umas horinhas daqui a pouco, se Deus quiser, onde estarei com vocês de novo. Tem que pôr algum tema aqui para esta conversa. Falamos da adoção. Agora vejam que a adoção, não só desse instrumento, mas também de todos os que compõem ou formam a era da pedra angular. A adoção dos escolhidos de Deus na nossa era. Tal como foi a adoção de Jesus lá, há 2000 anos atrás, para realizar a obra de redenção. Seria a adoção para a obra de reclamação. Ou seja, seria a obra de reclamação adotado. Tem que se possa entender isso aí. Ou a reclamação com esse ministério adotado. Aí nós vamos ver por aí esse tema. Assim que Deus abençoe, Deus os guarde e lhes continue usando grandiosamente na obra de Deus neste tempo final e até umas horas, daqui a algumas horas, onde estarei novamente com vocês, se Deus quiser. Deus os abençoe e guarde a todos. E muito obrigado a vocês que estão aqui me acompanhando nestes momentos, nesta pequena conversa, deste momento. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez.